Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora nós vamos ver o tema da aula de hoje. Aula número 1, objeto de conhecimento, sequências numéricas, progressão aritmética PA e progressão geométrica PG. Detalhamento, definição e representação de uma PA, termo geral de uma PA. Então vamos à nossa aula. Vamos começar a ver o que é uma progressão aritmética. Veja a sequência que a gente tem aqui. Olha só, temos uma sequência que começa com 10, depois vem o 12, o 14, o 16, o 18 e em seguida tem o espaço. E aí vem as nossas perguntas. Qual é o próximo número da sequência? Será que a gente consegue desvendar, descobrir qual vai ser o próximo número? Vamos ver a próxima pergunta. Que padrão podemos identificar para descobrir quais são os próximos números da sequência? Será que existe um padrão? Será que existe uma lógica aí para a gente poder descobrir qual o próximo número da sequência? E temos mais uma pergunta. Existe alguma fórmula para isso? É possível, então, a gente obter os próximos valores da sequência através de uma fórmula? É isso que a gente vai ver. Então, vamos voltar aqui à nossa sequência. Então, nós temos essa progressão aritmética com o termo que começa com o 10, em seguida passa para o 12, 14, 16, 18, e aí nós precisamos descobrir qual o próximo número da sequência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai observar o que é que a gente tem aqui nessa sequência. Nós temos que o primeiro termo dessa sequência, ele é o 10. Já o segundo termo da sequência é o 12. E o terceiro termo da sequência é o 14. Olha só o que a gente vai perceber aqui. Do 10 para o 12 e do 12 para o 14. O que foi que aconteceu? A gente aumentou do 10 para o 12, aumentamos 2 unidades. Do 12 para o 14, nós também aumentamos 2 unidades. E o mesmo vai acontecer quando a gente passa aqui do 14 para o 16, nós também aumentamos 2 unidades, e do 16 para o 18, também nós aumentamos 2 unidades. Então, vejam que nessa sequência, a cada termo, a gente está adicionando 2 unidades. E qual seria a lógica? Aqui, ao próximo termo, a gente também somaria mais 2 unidades. Quanto é 18 mais 2? É 20. Então, pela lógica, o próximo termo aqui dessa sequência é o 20, onde a gente tem uma razão, uma constante que se repete, que nesse caso é o 2. E o que é esse 2? É o valor que a gente vai somando a cada termo para obter o próximo. E isso aqui caracteriza uma progressão aritmética. Agora vamos ver o que é uma progressão aritmética, que a gente também chama de PA. Uma PA, ela é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante R dada. A gente tinha a nossa PA, que começava com 10, e a gente somava 2, né? Esse 2 a gente chama de razão da PA. E assim sucessivamente. Então, para saber qual é a razão da PA, o que a gente precisa fazer? A gente pega um termo qualquer e subtrai do anterior. Ou seja, para saber a razão da PA, a gente pegaria aqui 12 menos 10, que é igual a 2. Ou então, a gente também pode pegar o 14
e subtrair do anterior, que é 12. Então, a razão também pode ser 14 menos 12, que é igual a 2. Então, de toda forma, a gente consegue descobrir aqui qual é a razão dessa PA. Vamos ver mais alguns exemplos de progressões aritméticas. Aqui nós temos essa PA, 5, 6, 7, 8 e 9. Ela tem 5 termos. O primeiro termo é o 5, e o primeiro termo a gente chama ele de A1. Então, o primeiro termo dessa PA é o 5. O primeiro termo de uma PA ele é muito importante, daqui a pouco a gente vai ver por quê. E qual é a razão dessa PA? A razão da PA é o termo que eu vou somando a cada um na sequência. Nesse caso aqui, do 5 para o 6, a gente soma 1. Do 6 para o 7, a gente também soma 1. E assim sucessivamente, o que significa que a razão dessa PA é 1. Qual a outra maneira da gente obter essa razão? É a gente pegar qualquer termo, exceto o primeiro, e subtrair do seu anterior. Por exemplo, se a gente pegar aqui o 7 e subtrair o 6, 7 menos 6 é igual a 1. E quem é o 1 é a razão da PA. Então, dessa forma, a gente identifica a razão dessa PA. A gente tem aqui outro exemplo. Temos essa PA que começa com 5, depois vem o 8, 11, 14 e 17. O primeiro termo dessa PA, o A1, ele é o 5 também. Mas agora a razão é diferente, é o 3. Por quê? Porque a cada termo a gente está somando 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. E 14 mais 3, 17. E um outro meio da gente conseguir o valor dessa razão seria pegar qualquer termo, por exemplo, o 14, e subtrair do seu anterior. 14 menos 11 é igual a 3, que é a razão da nossa PA. Temos mais exemplos aqui. Nessa PA que começa com 15, então se ela começa com o valor 15, significa que o A1, o seu primeiro termo, é igual a 15. E qual é a razão? Agora, para descobrir a razão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar um valor e subtrair do anterior. Então, para saber a razão, a gente vai fazer 26 menos 15. 6 menos 5, 1. 2 menos 1, 1. Então, a razão dessa PA é o 11, onde a gente vai somando 11 a cada termo e assim sucessivamente, até chegar no seu último termo, que nesse caso aqui é o 59. E também a gente tem mais um exemplo. Temos essa PA que começa com 10, ou seja, o primeiro termo é o 10 e a sua razão é 4. A gente pega aqui, ó, 14 menos 10, que dá 4, e a gente obtém a razão dessa PA. O valor dessa razão é 4. E aqui a gente tem algumas características das progressões aritméticas. Elas podem ser crescentes, podem ser decrescentes ou elas podem ser constantes. Vamos ver o primeiro caso. Uma PA, ela é crescente quando o R é maior do que 0. Quem é o R? O R é a razão da PA. E quando a razão é maior do que 0, significa que essa razão tem um valor positivo, ou seja, nós temos uma razão positiva. Vejam os exemplos aqui. A gente tem essa PA que começa com 1, ou seja, o primeiro termo dessa PA, o A1, ele é o
1. O segundo termo é o 6. O terceiro termo é o 11. O quarto termo é o 16. E o quinto termo, que é o último, é o 21. Como que a gente faz para descobrir a razão dessa PA? A gente vai pegar um termo aqui, pode ser o segundo, e subtrair do primeiro. Ou seja, a gente faz 6 menos 1, que é igual a 5. Ou seja, a razão dessa PA é 5. E é um número positivo. Ó. A razão dessa PA é maior do que 0. E veja que ela está aumentando de valores. Do 1 ela vai para o 6, depois ela vai para o 11, depois para o 16 e para o 21, e sempre somando a mesma razão, que é 5. Ó. 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 5, 21. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma PA crescente. Aqui nós temos mais 2 exemplos de PA crescente. Vejam que essa aqui começa no menos 4, depois ela passa para o menos 2, depois para o 0, para o 2, para o 4, 6 e 8. Então, ela está crescendo nesse sentido. Significa que a sua razão é positiva. E quanto é essa razão? A gente pode pegar aqui ó, o segundo termo e subtrair do primeiro, que vai ser quanto? Menos 2, menos 4. Isso aqui é igual a quanto? Menos 2, menos com menos dá mais 4. Menos 2 mais 4 é igual a mais 2. Então, vejam, temos uma razão positiva, uma razão igual a 2, e por isso a PA ela é crescente, ela vai sempre de um menor valor para um valor maior. Mas e aí, se a gente não lembrar de fazer um cálculo com números negativos, que parece um pouco mais complicado, a gente pode pegar outros valores. Ó. A gente podia ter pegado aqui ó, o 6 e subtrair do seu anterior, 6 menos 4, igual a 2, que também é o valor da razão desta PA. E agora aqui a gente tem uma outra PA, que começa com 10, depois ela passa para o 20, 30, 40 e assim por diante. Como é que a gente faz para descobrir essa razão? A gente pega qualquer valor, vamos pegar um valor aqui do meio, 50, e subtrai pelo seu anterior. Quanto é 50 menos 40? É igual a 10. Então, a razão dessa PA é 10. Vejam, quando a gente soma 10 com o seu primeiro termo, que é 10, o resultado é 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50 e assim por diante. Então, também temos uma PA crescente, ela vai aumentando de valor e a sua razão é positiva. Agora, a gente vai ver quando que uma PA é decrescente. É quando ela apresenta razão menor do que 0, que significa que a sua razão é negativa. Temos aqui um exemplo. Temos essa PA que começa com 100, depois vem 92, 84, 76, 68. Observem que, nesse sentido, os valores estão diminuindo, o que significa que essa razão ela vai ser negativa. Como que a gente sabe que é negativa? A gente pega aqui o valor e subtrai do anterior para saber a razão, não é verdade? Então, a gente vai precisar fazer 92 menos 100. Vejam que nós temos um valor menor menos um valor maior. E qual é a regra? Quando a gente tem sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal de quem tem um módulo maior, que nesse caso é o 100. Nesse caso, o sinal é negativo. E agora a gente faz a subtração, 100 menos 92, que é 8. Então, a razão dessa PA é um valor negativo, é uma razão igual a menos 8. E o que isso significa? Que a gente vai somar um valor negativo
para obter os próximos valores da PA. Então, do 100 para o segundo valor, o que a gente faz? A gente soma com a razão, que é negativa, mais menos 8. Ou a gente pode fazer direto uma subtração, que é menos 8. 100 menos 8, 92. 92 menos 8, 84. 84 menos 8, 76 e assim por diante. Então, aqui nós temos uma PA decrescente, onde a sua razão é negativa. E aqui nós temos também uma outra PA com todos os valores negativos. E vejam que esses valores estão decrescendo. Ó. O menos 5 é menor do que o menos 7. Perdão, o menos 5 é maior do que o menos 7. E aí vem o menos 9, que é menor do que o menos 7 e menor do que o menos 5. E a gente precisa descobrir qual é a razão dessa PA. Como é que a gente faz? A gente pega qualquer valor, vamos pegar aqui o segundo e subtrair do primeiro. Então, nós vamos ter menos 7 menos 5. Isso aqui é igual a menos 7, menos com menos dá mais, menos 7 mais 5. Novamente, temos sinais diferentes. A gente vai conservar o sinal de quem tem um módulo maior, que é o negativo do 7, e subtraímos 7 menos 5, que dá 2. Então, a razão dessa PA é menos 2, ou seja, a cada termo a gente subtrai 2 unidades e, por isso, ela vai decrescendo, ela vai diminuindo os seus valores. E agora a gente tem uma PA quando ela é constante, que é a razão igual a zero. Significa que todos os valores da PA são iguais. Por quê? Porque a gente soma uma razão igual a zero. Olha esse primeiro exemplo. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. E assim por diante. Quando todos os valores são iguais, significa que a PA possui razão igual a zero e os seus valores são constantes, eles simplesmente se repetem. Temos outra PA aqui também, ó, com um valor 8 em todos os seus termos, significa que a sua razão é zero. E também temos outra PA constante, com todos os valores iguais a 20, o que significa que a sua razão também é zero. Agora, a gente vai ver o que é o termo geral da PA. O termo geral da PA é uma fórmula que a gente usa para descobrir o que a gente possa querer em uma PA. A gente tem aqui a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O que é cada um desses termos? O AN ele é o último termo da PA. O A1 é o primeiro termo da PA. Lembram que eu falei que ele é muito importante? A gente vai já utilizar ele aqui. O N é o número de termos da PA e o R é a razão da PA, que a gente já sabe como faz para descobrir quando a gente tem os valores, todos os valores da PA. E a gente tem aqui um exemplo. Calcule o 17º termo da PA, cujo primeiro termo é 3 e cuja razão é 5. Então, vamos voltar aqui no nosso termo geral, que diz que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A gente vai querer calcular o 17º termo, que nesse caso vai ser o último termo. Então, a gente precisa calcular o A17. E aí, a gente precisa do primeiro termo, que já foi dado aqui, ele é 3, mais o número de termos. Se eu quero o 17º termo da PA, significa que a PA tem 17 termos. Então, o N a gente substitui por 17. Menos 1 da fórmula, vezes quem? Vezes a razão. E a razão também foi dada aqui, ó. A razão é igual a 5, vezes 5.
E aí a gente só precisa desenvolver esse cálculo. Olha só, temos aqui, pela fórmula do termo geral, substituindo os valores, A1 igual a 3, R igual a 5, N igual a 17, A17 igual a 3 mais 17 menos 1 vezes o 5. O que a gente vai resolver primeiro? Primeiro resolvemos o que está entre parênteses. Então, a gente repete A17 igual a 3 e resolve aqui 17 menos 1, que é 16, e repetimos o vezes 5. E agora, o que a gente precisa resolver primeiro? A soma ou a multiplicação? A multiplicação. Então, fica A17 igual a 3 mais 16 vezes 5, que é 80, e agora a gente soma com 3 e a gente obtém que o A17 é igual a 83, usando aqui a fórmula do termo geral. Vamos ver um exemplo. Vamos calcular o 15º e o 42º termos da PA. 3, 7, 11, 15 e assim por diante. Ó, a gente precisa do 15º, que está bem longe, e o 42º, que está mais longe ainda. Mas agora a gente tem o termo geral para ajudar a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem o A1, que é o primeiro termo, que é o 3, e temos a razão. Como é que a gente faz para descobrir a razão? A gente pega aqui o segundo e subtrai do primeiro, que é o seu anterior. 7 menos 3 nos dá que a razão é igual a 4. Então, a gente só faz substituir. Para achar o A15, que é o 15º termo, nós vamos ter 3 mais 15 menos 1 vezes 4. Então, quem vai ser o A15? Vamos ter que o A15 é 3 mais, resolvemos primeiro o parêntese, 15 menos 1, que é 14, vezes 4. Então, o nosso A15 vai ser quem? 3 mais, quanto é 14 vezes 4? Vamos fazer aqui separadinho. 14 vezes 4, vamos exercitar a multiplicação. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Então, nós vamos ter 14 vezes 4 é igual a 56. E agora a gente soma o 56 com 3. 3 mais 56 é 59. Esse é o valor do 15º termo dessa PA. Agora, a gente precisa calcular o 42º termo. Novamente, a gente vai usar o A1, que é 3, vamos usar a razão, que é 4, e agora a gente precisa do A42. E o que vai mudar? Vai mudar aqui no valor do N. Antes era 15, porque a gente queria o 15º termo. Agora vai ser o 42, porque a gente quer o 42º termo da mesma PA. Então, nós vamos ter que o A42 é igual a 3 mais, deixa eu só ajeitar esse 3 mais 42 menos 1, que é 41, vezes 4. Então, nós temos que o A42 é igual a, repetimos o 3, e agora a gente vai resolver 41 vezes 4. Vamos ver aqui ao lado quanto é 41 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, o resultado aqui é 164. E o nosso A42 vai ser 3 mais 164, que é 167. Pronto. Usando o termo geral, descobrimos que o 42º termo da PA é 167. E agora a gente vai obter a razão da PA, em que o primeiro termo é -8 e o 20º termo é
30. Então, olha só. A gente tem aqui outros dados diferentes. A gente tem o nosso termo geral, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. E a gente precisa calcular precisamos calcular a razão. Nesse caso aqui, nós não temos o R. A gente vai precisar calcular o valor de R. Mas o que a gente tem? A gente tem o A1, o primeiro termo, que é menos 8, então já temos aqui esse valor. O que mais nós temos? Nós temos o AN, e quem é o AN? É o A20, é o 20º termo, e ele foi dado. Ele é 30, então aqui no lugar do AN já tem o 30. O número de termos vai ser quem? Vai ser 20, porque nós temos o 20º termo, então o número de termos, o N, a gente substitui aqui por 20, e assim a gente consegue calcular o valor da razão dessa PA. Então, substituindo os valores, nós vamos ter o A20, que é 30, igual a menos 8, não esqueçamos de colocar o sinal aqui na frente, que faz muita diferença, é muito importante, mais 20 menos 1 vezes a razão. E agora é só a gente resolver. Então, nós vamos repetir aqui, ó, 30 igual a menos 8 mais, quanto é 20 menos 1? 19. 19 vezes a razão. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos isolar o R. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse 8 daqui. Como ele é menos 8, o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar 8 em cada um dos lados, né? Então, a gente soma 8 aqui. Aqui vai ficar 30 mais 8, que é 38, igual a, aqui menos 8 com mais 8, 0. Então, só vai sobrar 19R. 19 vezes a razão. E agora, para isolar o R, o que a gente precisa fazer? Precisamos dividir tudo por 19. Então, dividimos o 38 por 19 e o 19 por 19. Quanto é 38 dividido por 19? É 2. 19 por 19 dá 1, que vezes o R é o próprio R. Então, nós encontramos aqui que o valor da razão dessa PA é igual a 2. Então, vejam só, como o termo geral, ele ajuda a gente a encontrar não apenas o AN, que é aquele que a gente geralmente está procurando, né? Mas, nesse caso, a gente também pode encontrar a razão. A gente já tinha o AN, tínhamos o N, tínhamos o A1 também, e calculamos o valor da razão. Isso vai servir também para quando a gente precisar calcular demais termos da PA. E assim a gente encerra a nossa aula.